Pai, nós abençoamos a tua serva, que ela traga a palavra de Deus aos nossos corações e o teu Espírito Santo fale através dela, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, Jesus. Shalom a todos, amém? Vamos falar algo hoje muito importante, tem ardido no meu coração já há muitos anos, na verdade, desde a minha adolescência. Eu amo esse assunto e procurando sempre observar a palavra de Deus a esse respeito. Nós vamos falar a respeito da vinda do nosso Senhor. Amém? A Bíblia diz a todos quanto amam a sua vinda. Você ama a vinda do Senhor? Quando você ama algo, você espera por aquilo, você valoriza aquilo, você dá atenção àquilo, não é verdade? A todos os que amam a sua vinda. A Bíblia diz que nós temos que amar a vinda de Jesus. Não apenas estar preparado, mas amar. Se fosse hoje, você estaria pronto? Você não tem nenhuma pendência com Deus, nenhum pecado oculto, escondido, não tem nada sem tratamento no teu espírito, alma ou corpo. A palavra de Deus diz assim, que é para nós mantermos o nosso espírito, alma e corpo irrepreensíveis, fale irrepreensíveis, para o dia da vinda do Senhor. Espírito irrepreensível. Você é nascido de novo. Quando o homem pecou, ele morreu no espírito. Mas quando Jesus ressuscitou, veio vida novamente para o nosso espírito. Se não é nascido de novo ainda, já tem uma pendência, uma repreensão no espírito. Vocês estão entendendo? E nós temos que estar irrepreensíveis no espírito, alma e corpo. No espírito, então, temos que ser nascido de novo. Como que eu sei se eu sou nascido de novo? Há diferença entre o você antes de Cristo e o você depois de Cristo? Essa diferença tem sido notória ou você é do mesmo jeitão de sempre? Alguns até ouvem, você eu gosto, você é um crente legal. Você virou crente, mas você não mudou. Você não é chato, você é chato no sentido de pregar o evangelho, de insistir pela salvação. Você é um crente legal. Espero que você não tenha ouvido isso, que você é um crente legal. Nesse sentido. Nenhuma pendência, nenhuma repreensão, nem no espírito, tem que ser nascido de novo. Jesus falou, quem não nascer de novo, não pode ver, não pode entrar, nem sequer ver o reino de Deus. Então tem que ter uma vida do novo nascimento. Eu falo sempre, nós precisamos nascer 2 vezes e morrer uma só. Amém? Porque os duplamente mortos irão para a condenação. A Bíblia diz, são duplamente mortos. Estava explicando para os alunos essa semana, do SIM, do 3º ano. Por que duplamente morto? Porque ele era morto no espírito por causa do pecado. Jesus deu vida para ele, ele nasceu de novo em Cristo, mas ele não alimentou o espírito, ele não cuidou da vida do espírito, ele cometeu pecados de morte. A Bíblia diz que tudo é pecado, mas há pecados que são para morte. E a Bíblia diz que por esse tipo de pecado não é nem para orar. Principalmente precipitadamente. O que é pecado de morte? Dá uma breve aula aqui para vocês do SIM. Pecado de morte. Tudo aquilo que você lê no Antigo Testamento, que não tinha sacrifício. Quando a Bíblia diz assim, se você cometer tal pecado, ofereça tal sacrifício, você será perdoado. Mas haviam pecados que não tinham sacrifício. Eram punidos com a morte. Por exemplo, assassinato. Olho por olho, dente por dente. Se matasse, ele morria. Assassinato,
pecado de morte, adultério. Adultério era o pecado de morte, não tinha sacrifício para o adultério. Vocês estão entendendo? Era morto apedrejado. Os pecados de perversão sexual era punido com a morte. Então, todo pecado, bruxaria, feitiçaria, tudo aquilo que não tinha sacrifício. Você tem que estudar a Bíblia para entender isso. Se você lê o livro de Levíticos, você vai entender isso que eu estou falando. Lá explica os sacrifícios, como que o pecado tal, faça tal sacrifício, apresenta a oferta, será perdoado. Mas haviam pecados que não tinham sacrifício, era punido com a morte. E na nova aliança? Na nova aliança, pecado de morte continua sendo pecado de morte, só que de uma morte muito pior, que é a segunda morte. Vocês estão entendendo até aí? Em nome de Jesus, Satanás não vai roubar nenhuma semente aqui nesta noite. Eu declaro o teu espírito ativo. E toda comichão dos ouvidos, perturbação de mente e coração e distração, eu declaro paralisada em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que o sangue de Jesus seja aplicado na sua mente, no seu coração. E que o Senhor impacte a sua vida. Porque esse dia está gravado no céu, que você ouviu esta mensagem. E quando o Senhor voltar, você deveria estar pronto. Como igreja, nossas mãos estarão limpas de qualquer sangue. Porque está sendo pregado. Ontem, ministrando aos jovens, estivemos lendo, exorta aos jovens, e as exortações para os jovens foram passadas aqui. E eu disse para eles as mesmas coisas. Como igreja, nossas mãos estão limpas se você não andar nisso aqui. Não vai poder dizer que não foi exortado. A Bíblia manda exortar os jovens. Vocês têm um inimigo, o diabo, vosso inimigo, anda em derredor, bramando, querendo lugar. Mas se você estiver cheio da palavra, você vai vencer o maligno. E muitos outros textos falam para eles, não dê ocasião para Satanás, o teu inimigo, ter coisas para falar de você. E nós lemos tudo isso aqui ontem. Por isso, como igreja, tudo que é pregado aqui neste púlpito, nas escolas, nos departamentos, nas células, nos aconselhamentos, nos discipulados, tudo isso limpa as nossas mãos de sangue inocente. Como igreja, não há condenação, porque está sendo falado, está sendo anunciado. E quando o atalaia anuncia a palavra, ele está livre, diz a Bíblia. Se o atalaia libera a palavra e a pessoa não se move e ela é pega na destruição, o atalaia não será culpado do sangue. Mas se ele não anuncia, ele é culpado do sangue. Tenho pesquisado a respeito desse assunto, os sinais do fim. Quantos têm visto vídeos na internet dos tsunamis, dos terremotos, das catástrofes naturais? Quantos têm visto, gente? Tudo isso está profetizado na Bíblia. Há alguns anos atrás, Deus mandou profetizar aqui na igreja, Deus mostrou muita calamidade, muita tragédia, no sentido de catástrofes naturais, de terremotos, principalmente de tsunamis, de temporais, de tempestades. Quantos lembram disso que foi ensinado? E o Senhor nos ensinou como orar caso você seja pego numa situação dessa. Tudo isso foi ensinado, Deus mandou alertar. E Ele disse, avisa que daqui para frente vai aumentar cada vez mais, como a dor de parto. Quantas aqui já tiveram dor de parto? Espero que nenhum homem levante a mão, aleluia. Ela já começa assim, forte, assim? Não. Ela começa aos poucos. Quando está mais forte é porque está mais perto de nascer. E Jesus usa essa linguagem. Ele diz que os sinais do fim seriam como a dor de parto. Ele diz que a terra está como uma mulher nas suas últimas horas de dor de parto. A terra está gemendo, gente.
A terra está dizendo para nós, crentes, preguem logo a palavra, manifestem logo. A criação anseia que eu e você estejamos pregando a palavra do Senhor, para que venha logo a purificação e haja novos céus e novas terras. Então é tempo de você ficar despertado. Não perca o seu tempo. Esteja prudente, esteja ligado. Amém? Então nós temos que estar irrepreensíveis no espírito, nascido de novo. Se nasceu de novo, cuide para não morrer de novo, porque se morrer de novo vai ser o duplamente morto, e a Bíblia diz que o lago de fogo, chamado segunda morte, ele está reservado para os duplamente mortos. Ok até aí? Corra junto comigo. Irrepreensíveis na alma. Você já passou por cura interior, libertação, quebra de maldição, de vínculos com as trevas? Não, eu já aceitei Jesus, já está feito e tal, eu não acredito nesse negócio de quebra de maldição, porque Jesus já levou na cruz, como eu sempre digo, Jesus já levou na cruz as doenças e as enfermidades. Então, não peça oração por doença e enfermidade mais. Alô? É assim? Ah, ele levou, então não preciso mais orar. Não, porque ele levou, eu posso orar. Amém? Porque ele levou as maldições hereditárias e qualquer outra, eu posso orar cancelando-as. Amém? Irrepreensível no espírito, nascido de novo. Irrepreensível na alma, não pode ter ali traumas, complexos, não pode ter feridas interiores, mágoas, ressentimentos. Quantas pessoas agem pela ferida e elas não conseguem ter um casamento de sucesso, elas não conseguem ter um ministério abençoado, porque estão cheias de traumas, de feridas, de rejeições. Tudo isso tem que sumir da nossa alma. Em nome de Jesus, temos que ser curados, gente. Se você já passou, eu já fiz Silce, eu já fui para o encontro, eu já passei por ministrações, então não aceite mais aquela tranqueira na tua alma. Seus sentimentos, suas emoções, teu intelecto tem que estar curado, porque se Jesus voltar e ainda tiver trauma, ainda tiver ferida, ainda tiver complexos de inferioridade ou qualquer outra coisa, você corre o risco de ficar. Por isso que nós temos ministério de cura interior, libertação aqui na igreja, porque entendemos a importância desse princípio. Por isso fazemos encontro com Deus, para ajudar você a ser curado na sua alma, dos seus traumas, das suas dificuldades, das suas feridas. Não pode ser feridento, gente. Jesus não vai arrebatar feridento. Cheio de não me toque, não fale comigo assim, não me olhe assim, não me abraçou, não deu paz do Senhor, não sorriu para mim, não me deu feliz aniversário, não me deu presente, não me chamou, não me ungiu, não sei o quê, e não me deu solo, e não me deu microfone, e não me elogiou, e não sei o quê. Meu Deus do céu! Aí corre o risco de dizer, não me levou para o céu. Ficou. Estava tão centrado em si mesmo, tão dodói, só olhando para o seu umbigo, que não conseguiu levantar os olhos e ver que o campo está branco para a colheita. Minha dor, meu trauma, minha ferida, porque fizeram, porque eu fui magoado. Aconteceu isso comigo, fui abandonado, eu fui rejeitado, eu fui traído, eu fui desonrado, eu fui. E você foi curado, liberto na cruz de Jesus. Aleluia. Se com Ele você ressuscitou, se você
nasceu de novo, busque as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado. Busque, é hora de tirar os olhos de você mesmo. Você não pertence mais a você mesmo. Olhe para Ele, você tem valor, mas ninguém me dá valor. Eu fui rejeitado, abandonado. Jesus te dá valor. Ele morreu por você na cruz. E essa tem que ser a maior de todas as realidades. O que realmente importa. Nós estudamos nessa terça e quarta, no terceiro ano, tabernáculo de Davi. O rei Saul foi rejeitado, porque ele queria muito que gostassem dele. Deus mandou fazer assim, mas o povo está pedindo para fazer assim. Se eu não fizer o que o povo quer, o povo não vai gostar mais de mim como rei. Então, vou fazer o que o povo está pedindo. Só que quem faz a vontade do homem desagrada a Deus. E ele desagradou a Deus e Deus o rejeitou. E eu estava explicando para eles que nós estamos vivendo o tempo de tabernáculo de Davi. E todo aquele que não busca agradar a Deus, busca agradar pessoas, não pode viver nessa dimensão. O próprio Jesus disse, quem ama mais, fala, ama mais. Não significa que você não pode amar, você só não pode amar mais. O marido, a esposa, o filho, o irmão, a irmã, o tio, o amigo e até você mesmo. Quem ama mais os outros do que a mim, Jesus falou, não é digno de mim. E lá em Lucas 14, do 25 em diante, ele diz, você vai aborrecer a sua família e até você mesmo por amor de mim, se você quiser ser meu discípulo. Se não, estou dispensando, não quero discípulo desse jeito, não. Que agrada todo mundo, mas não quer agradar o seu Senhor. Só vai buscar agradar a Deus, a Deus, a Deus, acima de tudo e de todos, quando você for curado. Quando você não tiver mais feridas, traumas, complexo de inferioridade, carência. A carência tem levado tanta gente ao fracasso no ministério, no matrimônio. Porque a minha mulher não é carinhosa, eu vou buscar uma que me dê carinho. Carência. Meu marido não é carinhoso, eu vou buscar um que me dê carinho. Porque eu não tenho carinho, não sei o quê, eu vou buscar. Busque em Deus, tem um lugar que você sempre vai achar. Em Cristo. Ele te supre. Ele te supre. Ele é o grande eu sou. Quantos lembram que nós explicamos isso semana passada? O grande eu sou. Eu sou o quê? Tudo que vocês precisarem, eu sou. Aleluia. Não podemos ter pendências no espírito. Temos que ser nascidos de novo e permanecer vivo, para não cairmos na segunda morte. Ok até aí? Temos que ser curados na alma. Alma é sentimento, emoção, intelecto, razão. Não deixe sentimento, emoção e razão dirigir você. Sujeite a Deus. Mas não faz sentido. Muitas vezes não faz sentido racional, mas faz todo sentido espiritual. Se a pessoa não for curada, ela não vai conseguir ouvir Deus, porque sempre o intelecto dela vai interferir, o espírito da Grécia vai falar mais alto. Quando você é curado no seu intelecto, o espírito da Grécia perde o poder. Quando você é curado nos seus sentimentos, nas suas emoções, mesmo com dor, mesmo triste, você vai estar no teu posto fazendo aquilo que Deus mandou. Porque Jesus é a tua satisfação. Ele é a tua razão de estar aqui, de fazer ou deixar de fazer. Ele te supre. Ele te supre. E também não podemos ter pendências no corpo. A Bíblia diz que quem destruir o corpo, que é templo do Senhor, o próprio Deus o destruirá. Poderíamos discorrer aqui pecados contra o corpo. Vício é pecado contra o corpo. Bebedice, comilância, glutonaria.
Deixar a tua carne. Não estou afim hoje de ir para a igreja. Estou meio assim cansado. Pecado do corpo. O corpo está mandando. Não vai para a igreja, não, que eu não estou afim de ficar lá com a mão para cima, de pé. Eu quero ficar deitado no sofá e vendo televisão. Aí a pessoa, então eu não vou. Porque tudo que o meu corpo quer, já ouviram isso? Tudo que o meu corpo quer hoje é uma cama, é um sofá. Aí faz a vontade do corpo. Teu corpo tem que estar irrepreensível. Mas eu tenho necessidades no meu corpo. Não ande pelas necessidades do seu corpo. Espírito, alma e corpo, irrepreensíveis para o dia da vinda do Senhor. Eu já contei, já expliquei isso aqui. Quando na tentação, lá em Lucas capítulo 4, quando Jesus na tentação no deserto, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Demorou, né, gente, para ter fome. A pessoa fala, eu fico 40 minutos sem comer, já me dá fome. Ele ficou 40 dias. E eu ficava intrigada com aquilo ali, eu falei, não pode ser uma fome normal. Ninguém sente fome só depois de 40 dias e 40 noites sem comer. E eu fui estudar a fundo, garimpar. Que fome é essa que o Senhor sentiu? A fome que diz ali a palavra significa o último grau. Ele estava morrendo de fome, gente. Ele estava morrendo. É um nível assim, ou você come alguma coisa ou você vai morrer. É uma grande necessidade ou não? Aí Satanás aparece lá oferecendo solução. Eu vou suprir a sua necessidade. É pão que você quer? Olha, manda essas pedras aqui virarem pão, você não é o Filho de Deus? Quantas vezes Satanás jogou na tua cara, você não é filho de Deus, você não é ungido? Por que você está passando por isso aí, então? Fala para Deus que você não aceita, fala para Deus que se Ele não fizer o que você quer, você não vai mais fazer a obra dEle. Satanás é expert nisso. Desde o Éden. Não foi assim que Deus disse? Falou para Eva. Não coma, não toque, porque senão você vai morrer. Deus falou, você não vai morrer não. E ele vem para enganar. Para enganar, ele vem, ele muitas vezes gera uma necessidade. A pessoa acha que precisa daquilo lá. No caso da Eva, ela não precisava daquilo lá. Precisava? Ela tinha todas as árvores do jardim, você pode comer. Mas você não pode comer daquela. Mas Satanás falou, não, todas do jardim não são suficientes, você tem que comer aquela lá. Aquela que é boa. Deus está querendo guardar só para Ele. Ele não quer que você seja como Ele, que você sinta, que você aprecie o que Ele tem. Começou a lançar dúvida. E a Bíblia diz que a mulher começou a olhar aquele fruto diferente. Toma cuidado. Toma cuidado. Hoje em dia também o Senhor coloca os seus limites. Nós estávamos aprendendo que aquele fruto era a cláusula do contrato. Enquanto você obedecer isso aqui, você vai crescer, multiplicar e governar na terra. Esse fruto aqui é para você lembrar quem realmente manda. Eu dei o governo da terra para você, mas essa autoridade é delegada, não vem de você. E esse fruto aqui é para te lembrar disso. Enquanto você obedecer, você vai governar. O dia que você me desobedecer, você morre, a conexão corta. Morrer no sentido bíblico original não é como você imagina, você pensa. Morrer significa desconectar. O dia que você me desobedecer, você estará desconectado.
E ele foi desconectado da fonte da energia vital eterna. Como ele ainda tinha um pouquinho de energia na sua bateria, durou um pouquinho no corpo, mas depois morre. Mas não tinha mais. O que acontece com o seu celular se você não volta a recarregar? Vai acabando, fica um pouco ainda, mas vai diminuindo. E ele então foi desconectado. Satanás continua querendo nos fazer desobedecer a Deus para nos desconectar da vida eterna, nos fazer agora duplamente mortos. No caso da Eva, ela não tinha necessidade daquela árvore. Ela preferiu obedecer Satanás. Jesus, queridos, ao contrário de Eva, que estava muito bem suprida, e Adão também, Jesus estava morrendo de inanição. A última chance era ele comer alguma coisa para o corpo começar a reagir. E nesse grau mais profundo de necessidade física, Jesus disse não para Satanás. Quando alguém vem com essa conversa, pastora, pastor, é que eu pequei porque minha mulher não me dava atenção e eu tinha necessidades. Alô? Era maior do que a de Jesus? Você ia morrer? Jesus ia morrer. Era uma questão de vida ou de morte. Era uma questão de vida ou de morte. Estava explicando para os alunos a respeito de heresias, de símbolos satânicos, que a Bíblia diz, tire esses símbolos, esses anátemas do meio de vocês. Aí, no final da aula, uma pessoa veio e disse, pastora, mas é meu serviço. Eu faço biscuit, é biscuit que chama, né? Eu faço bruxinha, gnominho. Eu faço essas coisinhas para vender. É meu serviço, é meu ganha-pão. Eu corro o risco, se eu não fizer mais, de perder meu emprego. Eu falei, pois é, irmã, tem alguns nossos irmãos que estão correndo o risco de perder a vida, se eles negarem a sua fé. Uma outra disse, pastora, mas eu tenho necessidades no meu físico, Deus sabe. Será que a sua necessidade é de vida e morte? Você vai morrer se ficar sem isso aí? Por um tempo, ou sei lá, permanentemente, se for preciso? Você vai morrer? Não. O Paulo diz assim, ainda não tiveste que sofrer até a morte. Entende do que ele está falando? Ainda não sofrestes até o sangue. Ainda não sofreste por Jesus até o sangue, até a morte. O que vocês estão reclamando da vida? Vossos irmãos ao redor do mundo sofrem muito mais e piores tribulações do que vocês. Estou passando isso, estou passando aquilo, estou triste, vou largar o ministério, vou parar. E os nossos irmãos que estão sendo decapitados, tirados das suas casas, com suas famílias, sofrendo espólio dos seus bens, o que eles vão fazer então? Vocês estão entendendo, gente? Não podemos deixar a nossa carne, necessidade, falar mais alto. Muitas vezes você vai trabalhar mesmo com dor de cabeça, mesmo que não tenha dormido à noite. É ou não é, gente? Mas, às vezes, para o ministério, para as coisas de Deus, não, estou cansado, não dormi direito essa noite. Ou então vai passar um negócio na televisão que eu tenho que ver. E são tantas as desculpas para fazer a vontade da carne, do corpo. Não, mas eu tenho. Não, mas eu preciso. Não é fácil. Eu tenho.
eu estou nervoso assim porque eu não tomei meu cafezinho hoje. Quando eu não tomo meu cafezinho, eu fico bravo, eu fico agitado, eu fico nervoso. Cuidado para você não correr o risco de ficar na vinda de Jesus. Está perdendo a paz, a paciência, porque não deu para o corpo o cafezinho que ele queria. Amados, eu estou falando isso não como quem nunca passou. Não, gente, eu sei como é que é. Não é fácil dizer não para a nossa carne. É fácil. Quem já fez regime aí? Levanta a mão. Não é fácil, não. A carne quer porque quer, porque quer. Eu já contei aqui de uma preletora internacional, a Joyce Meyer. Ela conta que ela ganhou um pote de doce de chocolate com amendoim, que ela ama. A pessoa sabia, deu um pote para ela, doce caseiro de chocolate com amendoim, daqueles quadradinhos. E ela colocou lá no guarda-roupa dela, porque para ninguém comer, que era dela. Aí ela disse que depois de toda a refeição, ela ia lá e comia uns 2, 3 docinhos daquele lá. Diz que chegou um dia, teve um banquete na casa dela, uma festa, e ela comeu muito, não cabia mais nada. Mas ela sentava e vinha assim, você não vai comer teu docinho? E ela vai comer o quê? Eu já comi tanta coisa, daqui a pouco, o docinho. Ela teve que entrar no quarto e falar, olhar no espelho e falar, carne estúpida, você já está cheia, não cabe mais nada, e você ainda quer docinho? Não vou te dar, não. Ela falou, por 1 mês eu dei docinho para ela. Ela queria de novo. Se a tua carne pede, você faz. Ela pede, você faz. Ela pede, você faz. Ela vai querer. Ela vai ficar acostumada e ela vai querer. Por isso que a carne não gosta de jejum. Jejum é a maneira de você pôr ela no lugar dela. E dá fome, e o estômago ronca, e dói, e não sei o quê. Não vou te dar comida, não. Eu mando em você. Eu mando. Quantas pessoas, eu não resisti. A tentação foi muito grande, porque a carne está falando mais forte. A carne não está morta. Mortificai, pois, as obras do corpo. Mortificai. Precisamos estar irrepreensíveis no Espírito. O que é mesmo? Acho que eu vou começar tudo de novo. Glória a Deus. Por causa desse aí que falou, eu vou continuar. No Espírito, nascido de novo, o teu eu agora, descer, depois de Cristo, tem que ser totalmente diferente do teu eu a ser. Jesus tem que dividir a sua história, amém? Nascido de novo, já não tem mais vínculo nenhum com bruxaria, feitiçaria, com coisas ocultas, com religiões pagãs dos seus antepassados. Você está livre, nascido de novo. Jesus Cristo é o teu único e suficiente Senhor, amém? E na alma, irrepreensível na alma, fala alto. Sem traumas, sem feridas, sem complexos, sem carências que possam colocar em risco e contaminar você. O exemplo que eu dei do Saul, por causa da carência dele, que gostassem dele, ele deixou de obedecer a Deus para obedecer os homens. Mas a Bíblia diz que Davi era sisudo. Era sério. É isso que Deus mandou, é isso que eu vou fazer. Gostem, não gostem, não importa. E no corpo, você é templo do Espírito Santo. Deus está derramando as primeiras gotas de um mover de alinhamento. E nós vamos ter que nos alinhar no espírito, alma e corpo. É hora de você começar, de nós começarmos a mudar a nossa alimentação. Alô?
Não, mas eu gosto de Coca-Cola. Vai estudar sobre a Coca-Cola. Eu gosto de bem doce. Como um caso que eu ouvi, a pessoa pediu um cafezinho com açúcar? Com açúcar. Quantas colherinhas? 7. A pessoa olhou, mas não mexe não, que eu não gosto muito doce. Se não for aquele meladão, eu não gosto. Há várias formas de destruir o templo do Senhor. Há várias formas. Não que você não possa comer um doce, comer uma carne. A Bíblia diz que de vez em quando comei as gorduras e as doçuras. Aleluia, glória a Deus, né? Hoje é festa, é celebração. Comei as gorduras e as doçuras. Mas vai ver, lá não era sempre, não. Os levitas, a base alimentar dos levitas era carne. A gordura eles não podiam comer, não. Mas esse é outro assunto, leis alimentares. Começa, você é templo. Às vezes a pessoa do mundo, o ímpio, para se mostrar, para se expor, ele cuida do físico. E o crente não. Eu não bebo, não fumo, mas o resto... E o Espírito Santo vem falando, é tempo de alinhamento. Eu vou alinhar vocês no espírito, alma e corpo. No espírito, alma e corpo. É bom começar agora, amém? Não é para você fazer disso uma religião, não é isso que eu estou falando. Mas é para você ter saúde, disposição para fazer a obra do Senhor, amém? Fazer a obra de Deus, vai ter muito trabalho para fazer, muitas almas para ganhar, visita, casa de paz, e aconselhamento, discipulado e célula, visita a hospitais, presídios, e vai ter gente para batizar, gente para passar pela universidade da vida, para direcionar para o encontro, encontro para fazer, pós-encontro, célula. Se ficar todo lá molengão lá, cheio de caloria vazia. Tem fruta, mas eu vou comer essa bolacha recheada. Isso é para todos nós, gente. Nós temos que vigiar. A Bíblia fala assim, não coma o pão da preguiça. Eu vou fazer um miojo aqui mesmo. Dá menos trabalho. Isso é para todos nós, é para todos nós. Deus começou a falar isso comigo, eu falei, ai, meu Deus do céu, tem misericórdia. Ele falou, espírito, alma e corpo, porque a vinda do Senhor está próxima. A vinda do Senhor está próxima. Haverá muito trabalho. Amém, amados? Não sabeis que sois o templo do Espírito Santo? E que Ele habita em vós? Me ajuda aí e fala para o irmão. Não sabe, não, irmão? Pois fique sabendo agora, falam para ele. Não sabeis? Ele está dizendo, fala, não sabeis que você é o templo do Espírito Santo, casa do Espírito Santo? Quando ele diz, você é casa do Espírito Santo, ele está dizendo, quem é dono da casa que manda, amém? Se eu disser assim, a casa do Gustavo, quem que manda lá? O Gustavo. Vocês são casa do Espírito Santo, quem manda é Ele. Você vai comer isso, você não vai mais comer aquilo, você vai fazer assim, você vai mudar a sua vida, você vai alinhar, você vai pedir perdão para quem você magoou, você vai perdoar aqueles que te magoaram, não pode ter mágoa, ressentimento na sua alma. Você vai buscar mais a palavra, vai se encher para você não morrer espiritualmente de inanição e ficar duplamente morto. É tempo de alinhamento. É tempo de alinhamento. Para que o Senhor venha. Amém, amados? Espírito, alma e corpo, prontos, alinhados para a vinda do Senhor.
A Bíblia diz lá em Lucas 21, vamos ler aqui, fala dos sinais do fim. Lucas 21, do 1 em diante. E olhando ele, viu os ricos lançando as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo, que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobejava, mas esta viúva, da sua pobreza, entregou todo o seu sustento. E dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: quanto a estas coisas que vedes, eles estavam olhando aquela coisa linda do templo. Jesus falou: o que vocês estão admirados aí do templo? Quanto a estas coisas que vocês estão vendo, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Perguntaram-lhe, dizendo: mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Disse então ele: vede, não vos engane. Não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou. E o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. Não siga os falsos. E quando ouvirdes de guerras, sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências, haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. E vos acontecerá isto para testemunho. Proponde, pois, em vossos corações, não premeditar como haveis de responder. Porque eu vos darei boca e sabedoria que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E até pelos pais e irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. E todos sereis odiados por causa do meu nome. Mas não perecerá um único fio de cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência, possuí as vossas almas. Ele está falando, vocês vão ter que ter muita paciência para suportar o sofrimento. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que nos campos não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra, e irá sobre este povo, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. E haverá sinal no sol e na lua e nas estrelas e na terra, angústias das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Está predizendo aqui os tsunamis. Haverá perplexidade, horror, por causa do bramido das ondas. As ondas vão começar a subir e invadir as cidades. Está anunciado aqui. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiarão de terror,
na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas, e então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Verso 28. Quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já tem rebento, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está próximo. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Olhai por vós mesmos. Não aconteça que os vossos corações se carreguem da glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Vou ler de novo. Olhai por vós mesmos. Não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria. Já falamos disso. Embriaguez. Embriaguez também fala de beber dos conceitos do mundo. Tá? Beber dos conceitos do mundo que vão contra a palavra de Deus. Glutonaria, embriaguez e dos cuidados da vida. Ah, pastor, não tenho tempo para isso, não. Que ganhar alma, o quê? Que célula, o quê? Que oração, vigília, o quê? Eu não tenho tempo. Eu trabalho, viu, pastor? Como perguntaram uma vez, né? O pastor é só pastor ou trabalha? Pastor trabalha e muito. Ele vela pela sua alma, como quem vai dar conta dela. Gente, ele vai ter que dar conta. Pensa, gente. Deus pedir conta de cada um de vocês para a gente. É mole? Não é, não. É de temer e tremer. Por causa disso, você ora mesmo sem estar com vontade de orar. Você ora. Senhor, não estou com vontade de orar para esses irmãos, mas vou orar, porque vou ter que dar conta dele. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Já aprendeu, já aprendeu. Algumas vezes o Senhor está me dando assim um banquete para passar para vocês. Eu confesso para vocês que algumas vezes eu já falei, Senhor, estou com vontade, não. Senhor, já passei tanta coisa para esse povo. Me anima, Senhor, me ajuda. Aí, ele delicadamente me fala, faça o que eu mando e pronto. Só me obedeça e pronto. Senhor, já ministrei tanto do melhor, das pérolas, daquilo que o Senhor me moeu para entender, Senhor. Tenho passado, tenho repartido, muitos ainda não avivaram, muitos ainda não atentaram, não mudaram. Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Mas cabe obedecer. O atalaia tem que falar e pronto. Amém? Senhor, é um banquete do Senhor, mas muitos não dão valor. Ah, demora demais essa palavra. Não quer, podia ser mais curta, né, a mensagem. Ou seja, eu já sei tudo aquilo lá que ela está falando. Eu já estudei horas e horas como ela estudou para aprender aquilo ali. Então, eu não preciso. Se você pegar isso agora, você não vai precisar ficar horas e horas estudando e pesquisando. E, às vezes, até o melhor, não terá que passar pela moenda para entender. Porque revelação tem preço. Revelação tem preço, gente. Por isso que a Bíblia compara a revelação com pérolas.
O processo da pérola, ela é gerada com dor. Por isso a Bíblia diz, não dê das minhas pérolas para os porcos. Eles não vão valorizar. Eles vão pisar as pérolas e lamear tudo e vão continuar a mesma coisa. E no outro texto diz, se forem porcos selvagens, ainda vão querer avançar em você. Mas glória a Deus que eu creio não estar lançando pérolas a porcos. Aleluia. Mas as ovelhinhas lindas e fofinhas de Jesus. Limpinhas, amém? E que quando fica sujinha, ela deixa tirar a sujeira. Sem dar mordida, cabeçada, coise. Quanto pastor mordido a gente tem visto por aí, gente. Misericórdia. Cuide. Olhe por você mesmo. Verso 31 diz, assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabeis que o reino está perto. Em verdade vos digo, que não passará essa geração, quando as coisas começarem os últimos minutos da dor de parto, significa que aquela é a última geração. Ele não está falando daquela geração que ouviu naquele tempo, como os céticos entendem. Aquela geração lá já passou e não aconteceu. Não, ele está falando da geração do fim, ok? Ele diz, vocês serão dispersos. Israel foi disperso ou não foi? Aconteceu. Os gentios tomarão Jerusalém. Tomou ou não tomou? Até que se cumpra o tempo dos gentios, cumpriu, e o meu povo será trazido de todas as partes. Está escrito aqui. E voltará. Aconteceu ou não aconteceu, gente? Israel está ou não está na sua terra? Tudo que Jesus falou tem acontecido. O tempo dos gentios tem acabado. Nós estivemos em Jerusalém. Deus nos deu uma surpresa maravilhosa. Não estava no roteiro. Nós passamos assim, tinha lá, igreja cristã no centro de Jerusalém. Que não é comum, igreja cristã. E nós entramos lá para conhecer, para dar uma olhada, ficamos impactados. Aí veio o pastor lá e nos recebeu, contou toda a história da igreja para nós, maravilhosa, maravilhosa. Contou, e foi um presente de Deus. Nós paramos a programação e ficamos ali ouvindo como que Deus os levou até lá, através deles, em Jerusalém, uma igreja, tem gente congregando lá, gente cristã, que aceitou Jesus. E eles estão tomando escolas e áreas sociais, e através disso, ganhando pessoas para Jesus ali em Jerusalém. O Senhor falou, vocês serão dispersos. Isso se cumpriu com Israel. Vocês serão dispersos, vocês vão pregar em todo o mundo. Mas o Evangelho voltará para Israel, voltará para Jerusalém. E essa igreja é o cumprimento disso. Está se cumprindo tudo. Cuidem para a glutonaria, a bebedice, os cuidados da vida não te absorverem, você ser pego de surpresa nesse dia. Verso 36. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais ávidos por estar em pé diante do Filho do Homem, porque muitos vão cair por terra. Vigiai, vigiai. A Bíblia fala de vários sinais da vinda do Senhor. Lá em Mateus 24, do 33 ao 44, depois você lê em casa, ele diz, igualmente, quando virdes estas coisas, sabei que está próximo às portas. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a uma hora que você não pensa. Jesus não vai voltar agora, não. Quantos já ouviram alguém falar isso? Não precisa levantar a mão. Quantos já passou esse pensamento na sua cabeça?
Nem precisa levantar a mão. Ele virá numa hora que não penseis. Jesus não vai voltar agora, não. A Bíblia fala de sinais para a igreja, sinais para o mundo e sinais para Israel. E todos eles têm se cumprido. Eu só vou ler e citar os textos por causa do tempo. Depois você que é garimpeiro no espírito e nascido de novo e busca as coisas de cima, você estuda na sua devocional. Amém? Sinais para a igreja, derramamento do Espírito Santo, profecia de Joel, Joel 28 e 29. Joel 28 e 29. Começou a acontecer em Pentecostes, Atos 2. Veio o Espírito Santo, mas presta atenção. A profecia de Joel diz: derramarei do meu espírito sobre toda a carne que estiver em Jerusalém no cenáculo. É isso que diz? Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Quem é de carne aí? Levanta a mão. Aleluia. Presta atenção que o que aconteceu em Atos 2 foi só o começo. O que aconteceu em Atos 2 vai acontecer numa amplitude mundial antes da vinda de Jesus. Pessoas vão sair embriagadas de poder e de unção. Os cultos vão começar na igreja, mas vão continuar lá fora. A pessoa vai sair cheia, pregando o evangelho no meio da rua. Cheia da unção do Senhor. Derramarei do meu espírito, já tem acontecido, começou em Pentecostes, também já aconteceu o grande avivamento no século XVII, século XVIII, século XIX, no país de Gales, na China, na Índia, na Escócia, nos Estados Unidos e outros. No Brasil, no início de 1912, Daniel Berg, lá em Belém do Pará, começou o movimento pentecostal no Brasil, e já tem mais de 100 anos isso. Avivamento, poder. Se você já estudou avivamento, você sabe do avivamento da Rua Azusa também, quando já ouviram do avivamento? Quadras longe da igreja, pessoas saíam do carro e caíam de joelho, sem ninguém pregar para eles, gente. Vai estudar os avivamentos da história. Um dos sinais para a igreja é derramamento de poder e ação do Espírito Santo. Não se assuste, porque o Espírito Santo fará coisas gloriosas. Por quê? Porque o diabo também vai fazer sinais, prodígios e maravilhas. Vai ser uma guerra de sinais. E você terá que ter maturidade para discernir qual sinal é de Deus, qual sinal não é de Deus, qual profecia é de Deus, qual profecia não é de Deus, qual língua estranha é de Deus, qual língua estranha que não é de Deus, é língua esquisita. Você vai ter que ter maturidade. Depois você lê Hebreus 5, 11 em diante, fala disso, que nós temos que ter maturidade para discernir o que é de Deus e o que não é de Deus, o bem e o mal. Porque os sinais vão crescer, não só na igreja, mas também o sinal dos maus. Assim como Moisés fez sinais, os sacerdotes egípcios fizeram também, lembram disso? Mas sempre os sinais de Deus sobrepujavam. Amém? Glória a Deus. Nos nossos dias temos visto o avivamento e operação do Espírito Santo em sua obra, para aqueles que permitem. Amém? Multiplicação da ciência, Daniel 12, 1 a 4. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que achar escrito no livro. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Tem multiplicado ou não? Você sabia que já tem igreja que o pastor nem precisa estar lá mais pessoalmente para pregar? Tem igreja que o pastor prega por holograma. Por holograma.
A pessoa que estava num lugar desse, ela falou que é tremendo, mas, ao mesmo tempo, dá um medo, parece que é um fantasma, ele falou. Porque o pastor está ali, daí ele se move e atravessa o púlpito, assim. Mas ele está lá na igreja sede, lá no outro país, pregando e pregando ao mesmo tempo, simultaneamente, nas igrejas aliançadas a ele, por meio de holograma. Outras estão usando telões. Nós já estávamos impactados com os telões, mas já existe holograma. A ciência multiplicará, não é ruim. A ciência tem que ser usada para a glória de Deus, gente. Se você não usar a ciência para a glória de Deus, a carne, o diabo, o maligno, vai usar para o reino dele. Não, o computador é do diabo, o meu não é, não. O meu não é do diabo, não. Não foi o diabo que comprou. E outra, tem coisa santa aqui. Amém? Ai, não pode porque é do diabo. Não, não é. Se você der para o diabo, vai ser dele. Mas se você não der e usar para a glória de Deus... Ah, porque Facebook é coisa do maligno. O meu não é, não. Estou edificando pessoas, ganhando gente para Jesus. Já ganhei pessoas para Jesus. Pelo Facebook, no antigo Orkut. E demais redes sociais. O nosso blog, o nosso canal aumenta de acesso e alcance para a glória de Deus a cada dia nas nações da terra. A cada dia. Use para a glória de Deus a ciência. Toda a ciência que nós temos, gente, é para nos propiciar mais tempo livre e de qualidade para pregar o Evangelho. Antigamente, para a mulher limpar a casa e fazer comida, era mais difícil ou não era? Tinha que rachar lenha, acender o fogo e socar o café para passar e toda aquela coisa lá. Quando ela pensa, agora eu vou para a igreja, acabou o dia, né? Hoje em dia tem café instantâneo. Hoje em dia tem micro-ondas. Hoje em dia... É ou não é, gente? Para quê? Para ficar mais tempo assistindo televisão, falando da vida dos outros, fazendo a vontade da carne. É para isso? Não. Antigamente, para encerar um assoalho, misericórdia. Eu me lembro, quando lembro do escovão, né? Ficar passando cera. Depois pegava aquele coisa, ferro pesado, e ficava lá passando. Hoje em dia, gente, nem tem mais. Começou com uma cera que não alto brilho. Hoje em dia o chão já vem encerado. Já vem com brilho. É ou não é? Alto brilho. Tudo isso para quê? Para a gente gastar mais tempo com o pecado? Com a glutonaria, com as bebedices e com as coisas dessa vida? Não, 1000 vezes não. Não, gente. A ciência multiplicar não é ruim. Hoje, agora, tem gente nos ouvindo pela internet que não pode estar aqui. Aleluia. E se pode, deveria estar. Não deveria estar assistindo. Quantas pessoas eu encontro que estão sendo alimentadas, estão recebendo. Uma delas, lá da Suíça, ela falou, eu sou membro da sua igreja. Eu falei, ué, mas... como assim? Eu sou membro da sua igreja, mas onde você mora? Na Suíça. Eu falei, eu nem sabia que, né, assistimos. Eu sou membro, eu assisto os cultos. Eu ouvi a pastora falando lá, Deus me dá gente sedenta da palavra. E eu falei, mas como é que pode aquele povo estar lá pessoalmente ouvindo tudo isso? Eu que queria estar lá, ela falou. Esses dias, terminou o culto, eu atendi uma pessoa que tinha vindo lá de Belo Horizonte para assistir um culto aqui. Porque tem assistido pela internet. Ah, como eu queria estar lá pessoalmente.
De várias partes, gente. Novo convertido, não convertido. Países que eu falo, meu Deus, como que esse povo está entendendo as pregações? Como é que pode? China, Paquistão, Itália, países que não falam a nossa língua, países árabes. Não sei como eles estão recebendo. Glória a Deus, amém? A ciência multiplicará. Não necessariamente é ruim. Se você tiver entendimento, deve usar a tecnologia a serviço do reino. Tem gente que ainda está se escandalizando de ter a maquininha de cartão de crédito na hora da oferta. Não pode. Não pode usar cartão de crédito na oferta, mas usar para as coisas que você quer, pode, né? Para sair gastando, para as coisas secular, aí pode. Pensa, gente, olha a cabecinha. Eu escutei uma falando que não gosta que a gente leia a Bíblia aqui no tablet, no computador. Eu gosto, tem que ler no papel mesmo. Falar, ai, meu Deus, me dá graça. Quando eu penso que já ouvi de tudo. Falei, mano, que diferença faz o papel, o negócio? Não, mas é mais espiritual, porque... Falei, mano, naquele tempo não tinha papel, não, irmão. Você vai querer que pegue um pergaminho de cada livro também e fique lendo? Eu brinco com os alunos, né? Tinha 12 tribos em Israel. Uma delas era a tribo de Dan. Mas tem outros que são da tribo de Der. Né? Misericórdia. Inventa questões onde não tem. Toda a tecnologia deve ser usada para o reino. Quantos creem aí que nós podemos ir para a televisão? Aleluia. Mesmo você que não levantou a mão, eu creio do mesmo jeito. Deus falou para nós que tem propósito em nos colocar na televisão. Você está disposto a fazer parte disso? A tecnologia a serviço do reino. Num outro estudo, amados, tem várias coisas que está profetizado na Bíblia, que hoje existe, mas já está lá. Por exemplo, o avião, sabia que o avião está profetizado? Os carros motorizados estão profetizados? Mas é outro assunto. A ciência multiplicará. Em 1884 a 1915, automóvel, avião, telefone, rádio, luz elétrica, primeira inseminação artificial, em 84. Quantos estão sendo beneficiados com essas coisas? Não, mas não pode, não é de Deus. Não, gente. Tudo que Deus dá sabedoria, se você entende que vem de Deus, você pode se beneficiar dela. Você pode se beneficiar. Amém? Século 20 e 21, TV, computador, satélite, GPS, internet, celular, primeira gravidez de bebê de proveta, e assim por diante. E muitas outras coisas que não dá tempo de ver tudo. São sinais para a igreja tem que prestar atenção nesses sinais. Sinais para o mundo, Mateus 24, 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se ele aos seus discípulos, em particular, dizendo, dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Aí tem aspectos políticos. Mateus 24, 6. Ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Tem ouvido ou não? Está já tudo preparado para a terceira guerra mundial. Sabiam disso? E a hora que a terceira guerra mundial começar, aquelas coisas do Apocalipse lá estarão acontecendo. Vai ser
terrível, por causa das bombas nucleares. Tem muitos textos aqui. Aspectos geofísicos. Lucas 21:11 diz que haverá em vários lugares grandes terremotos. Terremoto na Ásia, em 2004. O epicentro na ilha Sumatra, na Indonésia. 9 na escala Richter. 300 mil mortes. Um terremoto. Será que essas 300 mil pessoas já tinham Jesus? Entendem a urgência de nós pregarmos o Evangelho? Uma das coisas que o Senhor falou, as catástrofes naturais vão aumentar, o mundo está em dor de parto, avisa o meu povo para que orem. Presta atenção, não é só assim, eu vou, eu volto, Senhor, é para ir, eu posso ir? E se você, por acaso, Deus nos livre, guarde, for pego numa dessas coisas, tem que estar preparado, gente. 300 mil mortes num terremoto. Infelizmente, não podemos dizer sequer se metade deles, ou 1/3, estavam salvos. Cabe a nós pregar. Terremoto devasta Paquistão e atinge a Índia em 2005. Presta atenção, 2004, 2005. 20 mil mortes, 43 mil feridos. Caxemira, na Índia, com 700 mortes. E 2,5 milhões de desabrigados. Escala 7,6, na escala Richter. Terremoto na China, 2008. Amados, eu tenho aqui, está aumentando. Está aumentando. Antigamente havia um terremoto, dali a 10, 20 anos ia ocorrer outro. Havia uma erupção de vulcão, dali a 100 anos que ia ter outro. Mas conforme Jesus falou, em vários lugares. Isso significa que vai chegar um ponto que vai estar acontecendo meio que ao mesmo tempo. Já está acontecendo. Vendaval e furacão estava tendo nos Estados Unidos, aqui no Brasil estava tendo também, lembra? Esses dias aí. E a coisa está apertando. Tem muitos sinais aqui, muitos sinais. Mas eu creio que por hoje deu para você entender. Quantos entenderam? Deixa eu ver, levanta a mão, senão vou parar lá tudo de novo. Não, entendi. O anjo sempre perguntava para o profeta, entendeste? Quando falava alguma coisa. Então, estou perguntando, entendeste, irmão? Entendeste que são as últimas horas? Não há tempo para você ficar enrolado com coisas da vida, com questões terrenas, porque a sua vida não é só terrena, essa vida terrena um dia vai acabar. E depois, para onde você vai? Você precisa sair daqui hoje com a certeza da sua salvação. Jovens, o Senhor vos escolheu, sois fortes. Deus conta com vocês, jovens. Deus conta com vocês, casais, para ganhar outros casais. Deus conta com você para ganhar pessoas. É tempo de colheita, levante os seus olhos, não fique enrolado com coisas desta vida. Se o Senhor voltasse hoje, como que você está no espírito, alma e corpo? Você está irrepreensível? Não há nenhuma mágoa, nenhum ressentimento, falta de perdão, ferida interior, trauma? Você está livre, você já nasceu de novo? Coloque-se em pé. Eu quero que os pastores da igreja estejam aqui na frente. Se você precisa de uma oração para entrar em linha com a palavra do Senhor, estar pronto para a vinda do Senhor, venha até eles para receber uma oração. O Senhor deu para os seus ministros as chaves do reino,
para perdoar e para reter perdão. É tempo de despertamento. Procure ajuda, não saia do mesmo jeito. Eu preciso estar pronto no espírito, alma e corpo. Eu preciso alinhar a minha vida. Eu preciso alinhar a minha família. Eu preciso alinhar os meus negócios. Eu preciso alinhar o meu ministério. Deus tem um chamado para a minha vida, eu não estou exercendo. Isso é falha no espírito, é repreensão no espírito. Não podemos ter nenhuma questão, nem no espírito, nem na alma, nem no corpo. Quem destruir o corpo, o templo do Senhor, o Senhor o destruirá. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, abre os nossos olhos para ver, nosso entendimento para entender. Continua abrindo as Escrituras para nós, Pai. Abre-nos o Biblion. Abre-nos o Biblion. Abre os nossos olhos para ver. Abre o nosso entendimento para entender. Tira toda a cegueira do Espírito. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, tenha misericórdia, Senhor. Que não sejamos pegos desprevenidos. Que não sejamos pegos, Pai, de surpresa. Que possamos amar a Tua vinda, amar a Tua vinda. Se há alguma coisa a ser resolvida no espírito, alma ou corpo, que seja resolvido hoje, para que sejamos achados irrepreensíveis, prontos a hora que a trombeta de Deus tocar. Sinais têm ocorrido no céu, na terra. Fique atento, preste atenção. Não perca a vida eterna por causa dessa vida aqui. Ela acaba logo. E o que tens para quem será, diz a palavra. Enquanto se chama hoje, entregue a sua vida, se alinhe com o Senhor. Que possamos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Todo dia temos que estar em condições de dizer Maranata. Se você não está em condições de dizer Maranata, vem, Senhor. Venha para frente receber oração. Se você não tem pregado o Evangelho como o Senhor Jesus mandou, pregue o Evangelho até que Ele venha. Anuncie a morte do Senhor até que Ele venha. Você precisa de um conserto. É tempo de despertar. Muitas pessoas serão ceifadas da terra. Cada vez mais, cada vez mais. Não podemos ter sangue dessas pessoas na nossa mão. Aleluia. Busque, busque, busque. Os olhos do Senhor te contemplam agora. Os olhos do Senhor transpassam todo o seu ser. Ele te conhece desde que você foi concebido no ventre da sua mãe. Ele te deu vida até esse dia para te dar a oportunidade de conserto. Ele te ama. Ele te ama. Enquanto se chama hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Não endureçais. Lança fora soberbo, orgulho. Em nome de Jesus, não saia do mesmo jeito que você entrou. Venha fazer uma aliança de servir ao Senhor. Deixe que Ele use a sua vida para saquear o inferno e povoar o céu de almas compradas pelo sangue de Jesus. Aleluia. Peça para o Espírito Santo te encher. Peça para Ele te encher. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ser-me-eis testemunhas. Aleluia. Adore ao Rei. Você é a adoração que Ele procura. Grande é o Teu nome, Senhor. Santo.
do mesmo jeito que você entrou. Hoje é dia de conserto. Estes são dias de Elias, pregando a palavra de Deus. E estes são dias do servo Moisés, justiça reinando outra vez. São dias de tribulações, de trevas e perseguições, mas somos a voz do deserto que clama: prepare o caminho do Senhor. Ele vem, a trombeta soará, claro como o sol, as nuvens voltará. Declare alto, esse é o ano do perdão, de Sião virá a salvação. Aleluia. Estes são dias de Ezequiel, no vale dos ossos secos. Estes são dias do servo Davi, restaurando a adoração. São dias de grande colheita, os campos já brancos estão. Nós somos os trabalhadores da via, pregando a salvação. Ele vem, a trombeta soará, claro como o sol, as nuvens voltará. Declare alto, esse é o ano do perdão, de Sião virá a salvação. Ele vem, a trombeta soará, claro como o sol, as nuvens voltará. Declare alto, esse é o ano do perdão, de Sião virá a salvação. A trombeta soará, claro como o sol, das nuvens voltará. Declare alto, esse é o ano do perdão, de Sião virá a salvação. Ele vem, a trombeta soará, claro como o sol, as nuvens voltará. Declare alto, esse é o ano do perdão, de Sião virá a salvação. Que era, que é e que há de vir. Que era, que é e que há de vir. Que era, que é e que há de vir. Declare, declare. Que era, que é e que há de vir. Mais uma vez. Que era, que é e que há de vir. Que era, que é e que há de vir. Ele vem sem demora. Perto está o Senhor. Ele vem nas nuvens com poder. Assim como ele foi visto subindo nas nuvens. A palavra de Deus diz: os anjos do Senhor disseram, assim como vocês estão vendo ele subir, ele virá nas nuvens do céu. Aleluia.
Vão e façam o que Ele mandou. E o que Ele mandou foi: seja cheio do Espírito Santo, pregue a palavra, faça discípulo, batize, ensine. E é isso que nós temos que fazer até o Senhor voltar. Aleluia. Presta atenção numa coisa que tem que ser alinhada e resgatada. A igreja primitiva, a saudação da igreja não era só graça e paz ou shalom. A saudação da igreja primitiva era Shalom, Maranata. Maranata, Shalom. Shalom, Maranata. Maranata, Shalom. E muitos completavam quando diziam Maranata, nós o veremos. Nós o veremos. Hoje em dia nós falamos graça e paz. Graça e paz, Shalom, amém? E muitos de nós queremos paz, queremos a Shalom, que é prosperidade, sucesso. E nós achamos que vamos ficar nessa terra para sempre, gozando a Shalom do Senhor, a paz. Nós podemos ter, sim, mas nós não podemos esquecer do Maranata. Até que Ele venha, eu terei Shalom, eu terei paz, eu terei graça, mas que Ele vai vir, Ele vai. Amém? Não esqueça mais disso. Shalom, Maranata. Amém. Fala, nós o veremos. Aleluia. Aplaude ao Rei.